Em meio ao cintilar de luzes e conversas requintadas, Arthur van der Linde caminhava pelas salas de eventos, sempre acompanhado por uma beleza deslumbrante. Dessa vez, a sua escolhida, uma mulher cuja presença encantava a todos, era Valentina, uma figura envolta em mistério e elegância. Quando ela entrou no salão em companhia dele, os olhares foram acompanhando os passos que eram dados por ela. Quem era aquela bela mulher? Perguntavam-se todos entre cochichos e sussurros. Era exatamente isso que Arthur pretendia quando solicitou uma modelo bela e desconhecida à agência para que fizesse companhia em grandes eventos. Para sua carreira de empreendedor que ditava a moda e beleza do mundo, comparecer aos eventos acompanhado de uma bela mulher era um grande negócio. O que os olhares curiosos não podiam perceber era o contrato implícito que unia aquele casal de fachada. Arthur, um homem de negócio próspero e dono de uma fortuna que despertava inveja, ansiava pela imagem de sucesso. Valentina, pressionada pela dureza do desemprego e pelas garras afiadas das dificuldades financeiras, viu na proposta da agência de modelos em acompanhar a Arthur uma saída para as tormentas que a afligiam. O contrato era claro. Valentina seria a companhia de Arthur em eventos sociais e, em troca, ela seria regiamente recompensada financeiramente. Não havia espaço para sentimentos, apenas a encenação cuidadosa de um relacionamento de conveniência. Valentina, por sua vez, aceitou com uma serenidade que escondia a necessidade desesperada que a impulsionou naquela direção. Arthur era um homem simpático, mas muito profissional. Nos momentos em que os dois estavam a sós, mal se dirigia a Valentina para trocar alguma palavra. Porém, diante dos holofotes, era sorriso e gentileza com ela. O acordo consistia em Valentina dispensar várias horas por dia para estudar como o Arthur gostava das coisas, como eram as suas empresas, que respostas dar às determinadas perguntas da imprensa e do público em geral, além de dormir na mansão, tudo para não levantar suspeitas dos paparazzi. Para isso, passava várias horas por dia na mansão de Arthur, sendo orientada pela secretária e pelo assistente de assuntos de imprensa dele. Foi através deles que Valentina soube o motivo pelo qual Arthur preferia contratar um modelo ao contrário de uma namorada. Eles confidenciaram que o patrão já havia sofrido demais por um amor mal sucedido e que depois disso evitou relacionamentos. Valentina compreendeu a atitude do Arthur e entendeu a função que ela exercia nos eventos. Era apenas só uma mera acompanhante e nada mais. Para que Valentina aparecesse deslumbrante em uma grande noite de um coquetel para lançamento da produção de vestuários da atualidade da indústria têxtil de Arthur, ele mandou confeccionar um vestido especial para ela para que causasse sensação entre os convidados. Mas, meus caros, não só todos ficaram admirados pela estonteante beleza de Valentina com aquela roupa, mas também o Arthur. Quando ela surgiu em sua frente toda produzida com a maravilhosa vestimenta, Arthur perdeu o fôlego. A sua agência tinha razão, você realmente possui uma rara e exótica beleza, disse Arthur admirado. Valentina sentiu que havia algo diferente no tom de voz dele ao dizer tais palavras, mas não deu muita importância. Precisava continuar a se dedicar integralmente em exercer a sua função. A
Após o evento, cansada, sentou-se na varanda de seu quarto para relaxar um pouco da tensão que foi aquela noite de holofote. De sua cadeira contemplava o céu e a linda noite de lua cheia. Deixou-se levar por pensamentos aleatórios na contemplação. De repente, uma voz familiar a despertou do sonho de olhos abertos. A noite está muito bela, mas não se compara a você. Valentina, assustada, procurou apurar os olhos para constatar de onde vinha a voz. Percebeu então que, além da parede da trepadeira do jardim dela, havia outra varanda. Olhou com mais atenção e viu Arthur também sentado na varanda do que parecia ser o quarto dele. Mas como? O quarto dele é tão próximo ao meu? Falou ela baixinho. No entanto, ele ouviu e respondeu: Sim, é do lado, minha cara. Nós estamos na ala das suítes da mansão. Uma suíte fica ao lado da outra e os jardins só são separados por trepadeiras. Nesse momento, Valentina levantou-se de um pulo da cadeira e entrou no quarto, trancando a porta com chaves. Depois disso, o valor pago à agência e repassado a Valentina dobrou. A gerente lhe deu essa notícia com muita satisfação e um sorriso largo. Arthur começou a dedicar mais tempo em ensaiar os diálogos e procurava passar mais tempo ainda nas aulas com ela. Os empregados começaram a perceber que o chefe estava mudando e alertaram a Valentina. Valentina, creio que o chefe esteja apaixonado por você, disse-lhe a secretária. Que isso? Não. Você está enganada, falou Valentina. Valentina falou que não era nada disso, mas sabia que estava mentindo para si mesma. Dava para observar claramente que Arthur havia mudado radicalmente com relação ao tratamento dado a ela. Antes era simplesmente formal, exigente e desinteressado nas coisas que Valentina pensava ou dizia. Agora a tudo prestava atenção, passava muito tempo nas aulas, apresentava-lhe joias e vestidos cada vez mais lindos para ela usar. Após o uso, dizia que tudo era dela. Valentina começou a ficar preocupada, pois o acordo contratual falava que não haveria sentimentos entre eles, apenas encontros profissionais. Porém, não era assim que as coisas estavam acontecendo. Nos olhos de Arthur, que inicialmente se contentavam com a encenação, surgiu uma chama inesperada de paixão. Seus gestos, antes calculados, tornaram-se carregados de uma ternura genuína. A pressão emocional atingiu seu auge quando, em uma noite estrelada, Arthur, terrivelmente apaixonado e percebendo que ela fugia insistentemente, proclamou com uma determinação inabalável: Você ainda vai me amar, Valentina, tenho certeza disso. Valentina, surpresa pela intensidade das palavras, resistiu ainda mais às tentativas de sedução dele. Por diversas vezes ela lhe recordava que era necessário cumprir o contrato e as regras estabelecidas. No entanto, ele insistia em obter o seu amor a qualquer custo. Muitas vezes ela fugia das ocasiões em que os dois estavam a sós o máximo que podia. Certa noite, quando ela já estava deitada, ele bateu à porta de seu quarto. Ela foi atender e ele lhe disse: Posso conversar um pouco com você? Estou me sentindo muito sozinho e gostaria de conversar um pouco com alguém. Ela observou que ele realmente não estava bem, pois seus olhos estavam vermelhos e suas mãos trêmulas. Pode sim, Arthur. O que houve? Você não está se sentindo bem? Eu posso pedir um chá para você, ela falou. Nada, não, Valentina. Eu só preciso pensar que alguém gosta de mim simplesmente pelo que eu sou e não pelo poder econômico que possuo.
Você é uma mulher que, apesar de perceber que estou apaixonado por você e lhe presentear com joias e vestidos caros, não se entregou a mim. Nesse mundo de aparência em que vivo, isso é raro, o que a torna mais especial. Eu já fui casado com uma mulher que eu julgava me amar. Depois descobri que apenas fui usado para que ela adquirisse bens e riqueza. Depois de alguns meses de casado, eu testemunhei a traição dela com o meu motorista. Foi terrível. A sensação de ter sido usado e me iludido de uma maneira tão vil. Eu estou triste porque hoje faz exatamente um ano que eu a vi com outro em relações íntimas e a lembrança desse fato me abateu. Mas eu não quero aborrecê-la com minhas lamúrias. Falou isso, já se preparando para ir embora. Arthur, você não me incomoda mostrando os seus sentimentos. Pelo contrário, isso lhe acrescentou uma qualidade que antes não percebia. Entra, vamos conversar um pouco, falou Valentina. Ele, ainda com um olhar muito triste, entrou e se sentou na poltrona. Ela continuou dizendo: você é um homem excepcional, Arthur. Esqueça essa data e não sofra mais. Qualquer mulher é capaz de se interessar pelo que você é, bonito, inteligente e gentil. Qualquer mulher não, Valentina. Você não se interessa por mim e nem me deu uma chance para provar que eu a quero. Pelo contrário, foge de mim o tempo todo, retrucou ele. Você está confundindo as coisas, Arthur. Eu sou um modelo, uma profissional que te acompanho em eventos sociais. Nós temos um acordo para isso que exclui totalmente sentimentos e intimidade entre nós. Mesmo que não houvesse essa cláusula no contrato, que mulher seria eu que se venderia a você em troca de um dinheiro? Você sabe muito bem qual é o nome dado a esse tipo de mulher, não é mesmo? Eu não quero entrar em sua vida nessa posição. Nunca lhe disse que não me interessei por você. Muito pelo contrário, você me encantou desde o primeiro instante em que o conheci. Mas não estou ocupando aqui a função de uma profissional do sexo, concluiu ela. De fato, Valentina, muito no silêncio da noite, nos momentos roubados entre eventos sociais, começou a sentir as barreiras desmoronarem e seu coração pulsar mais intensamente na presença de Arthur, mas controlava as suas emoções. Porém, as ações de Arthur ultrapassaram o território contratual. Ele fazia sacrifícios pessoais para agradá-la, demonstrava um cuidado e uma atenção que transcendiam as obrigações contratuais. Valentina, tocada pelo fogo que se acendia dentro dela, percebeu que o interesse de Arthur ia além do acordo inicial. Gostava de ficar perto dele e de ouvi-lo falar em público da inteligência que apresentava ao argumentar com a imprensa e, acima de tudo, de vê-lo no seu andar másculo e presente, a cercando com carinho. Ele, não resistindo às palavras de carinho dela, abraçou-a e lhe deu um beijo apaixonado, o qual foi retribuído da mesma forma. Ela não tinha mais forças para resistir àquele amor inusitado. Precisava dele, queria ser dele completamente. Em sua mente buscava uma solução para não se sentir perdida em meio ao seu desejo e à sua ética profissional. Após uma noite de carinhos intensos e profundos entre os dois, de manhã ela achou uma solução. Eu já sei o que farei se você aceitar. Não preciso mais trabalhar para você, pois o que recebi durante esse período foi o suficiente para quitar minhas dívidas e viver confortavelmente por um ano. Caso você realmente me ame, procure-me em meu endereço, não como meu chefe, mas como um homem que me quer ao seu lado para sempre. Dessa forma, começaremos um relacionamento sincero e verdadeiro. O que você acha, Arthur? Ele sorriu, satisfeito com a ideia.
Uma semana depois dela pedir as contas na agência, pois sua gerente não aceitou que ela recusasse trabalho que rendia altos valores, Arthur bateu à porta de seu apartamento. Quando ela abriu, ele lhe disse: "Você vai me amar, Valentina, não só hoje, mas o resto dos seus dias." Ela sorriu e o beijou. Assim, em meio a um cenário de conflitos internos e desejos ocultos, Valentina sucumbiu à irresistível força do amor que se desenvolvia entre eles. Aceitou o romance não mais por necessidade financeira, mas por um prazer genuíno em amar e ser amada. O compromisso inicial transformou-se em uma dança de emoções, onde os dois protagonistas, inicialmente ligados por uma encenação, descobriram que o coração muitas vezes escolhe caminhos imprevisíveis.